Menina veste rosa e menino veste azul. Como assim? Nesse momento teremos aqui um bate-papo sobre gênero. Seja muito bem-vindo ao canal Psicologia com Mônica. Nesse momento vamos discutir sobre gênero e pensar mesmo como é que se constrói uma ideologia de gênero. Estamos recebendo aqui no canal Orne Brito, com muito carinho, muito prazer que eu trago. O Orne é especialista em gênero e sexualidade pela UERJ. Ele é mestre em cuidados primários em saúde pela Unimontes. E tem um percurso aí na psicologia que certamente vai contribuir demais com uma discussão que inicia aí o ano de 2019, trazendo gênero para todos nós. E é de fato uma questão que precisamos nos haver e pensar. Então, inicialmente, a gente vai aqui construir de onde que parte a ideologia de gênero. Como é que nós aí, enquanto mundo, enquanto nação, chegamos a construir conceitos, ideias e pressupostos mesmo para dar lugar às diversidades mesmo ligadas a gênero. Então, vamos passar a palavra aí para o Orne. Olá, é um prazer estar com vocês, é um prazer, Mônica, estar com você, sou fã do canal. Acho que é extremamente importante a gente começar a falar a respeito do que seria essa tal de ideologia de gênero. Enquanto a gente fala de ideologia, a gente fala de algo que se perpetua como sendo uma verdade. E na realidade o que a gente trata é de estudos de gênero, a gente trata de teorias de gênero, porque afinal de contas a gente está falando de uma abordagem científica sobre o que sejam essas construções de gênero. Quando a gente começa a pensar que o gênero é aquilo que se espera de alguém a partir do que vem do biológico, todas as coisas passam a fazer mais sentido. Quando a gente fala do famoso menino usa azul, menina usa rosa, a gente está falando justamente de um conceito muito mais complexo que faz com que as pessoas passem a agir de uma determinada forma. E se pensarmos adequadamente, não é uma questão de cor, é uma questão de compreensão do sujeito no mundo. A gente vai ter aí ao longo da história, uma explicação bem orgânica mesmo, bem biologizante para explicar as diferenças. Existe homem e existe mulher. O corpo de um homem ele é marcado por órgãos que são específicos, por hormônios. O corpo da mulher é marcado por órgãos e hormônios que são específicos. A essa ideia bem orgânica, a gente acompanha ao longo da história a marcação social também. Então, é papel do homem prover a casa, se comportar dessa determinada forma, da criança menino brincar com esses e aqueles objetos. A mulher fica nesse lugar aí marcado ainda socialmente de que é doméstica, ela que vai ser mãe, ela vai ser a cuidadora. A menina ela começa toda a sua vida infantil brincando com objetos que vão deixando ela nesse lugar. Então, a própria construção em cima da base biológica, nós sabemos que é uma construção social e é uma construção cultural. Mas isso não deu conta, Orne, de acolher o que é diferente, o que não concorda com essas teorias e com essa forma de pensar sobre a sexualidade humana que a nossa espécie vinha trabalhando. É importante a gente pensar a partir desses aspectos sobre o que se chama de heteronormatividade. O que seria isso? A gente fala sobre uma norma e essa norma é a norma hétero. E quando a gente fala de uma norma hétero, a gente está falando a respeito de uma questão ligada à própria sexualidade, mas a gente também está dizendo sobre como essa sexualidade se expressa, o que é certo ou o que é errado. E não existe certo e errado quando a gente fala de sexualidade, quando a gente fala da própria questão subjetiva, de como é que as pessoas se expressam no mundo. Se eu, por acaso, estou de rosa hoje, isso não tem nada a ver com a minha sexualidade, não tem nada a ver com a minha identidade, não tem nada a ver com quem eu seja de fato. Tem a ver com a maneira com que eu me expresso no mundo diante de alguma coisa.
Ah, mas o rosa ou o azul vai influenciar na sexualidade das crianças? É claro que não, é óbvio que não. É justamente dessa construção de gênero que a gente está falando, próxima da questão da heteronormatividade, quando eu entendo que exista uma norma. Portanto, menino usa azul, menina usa rosa, menina brinca de boneca, menino brinca de carrinho, e as outras pessoas e as outras expressões e as outras identidades que estão fora desse parâmetro. Será que elas são respeitadas? Será que as pessoas conseguem entender que é possível que haja alguma coisa que vá para além disso que está sendo colocado como certo? E quando a gente fala mesmo da construção de gênero, é algo extremamente complexo, que vai se dar por vários anos aí, a partir de processos de identificação, a partir de questões que são inconscientes. A roupa, a cor da roupa, ela vai passar muito longe de tudo que de fato é importante aí a criança nesse momento mesmo dessa construção. E quando você fala, né, da heteronormatividade, tem algo que a gente precisa também salientar, que se a gente retrocede no sentido de pensar que homem e mulher são os sexos que vão representar mesmo toda a sexualidade humana, a gente está aí também abrindo espaço para um retrocesso, né, na questão mesmo do combate à violência contra a mulher, porque então mulher tem que ficar em casa, tem que ser submissa, tem que vestir rosa, e o homem ele tem que ter esse comportamento agressivo, ele tem que ser o provedor, né, e isso está diretamente ligado à raiz da violência, do feminicídio, não só contra a mulher, né? Aqui nesse momento também a gente precisa chamar atenção mesmo para direitos que estão sendo violados ligados a gênero. O nosso país é um dos países que mais mata, né, transexual, travesti, né, sem falar na comunidade aí, homossexual também. Então isso é um ponto também sério, né, nessa ideia de fazer com que gênero seja visto, né, de um lugar bem normativo, né? As questões elas são muito mais complexas do que isso. E quando a gente fala em direitos humanos, como você mencionou, é extremamente importante lembrarmos que as pessoas precisam ser respeitadas naquilo que elas são, independentemente de quaisquer expectativas que haja. Quando a gente fala sobre a expectativa que se faz a partir de uma questão biológica e que então se chama gênero, nós estamos falando de se esperar que aquela criança ou aquele adulto vá agir de determinada maneira. E o problema, como você também disse, como por exemplo no feminicídio, o problema é não age da maneira que eu quero. Peraí, a maneira que eu quero? Você é meu objeto? Você vai fazer aquilo porque eu acho que você deve fazer? Nos casos de feminicídio é muito claro pra gente que o homem se sente dono daquela mulher. E quando aquela mulher se rebela, quando ela sai de uma relação que normalmente é abusiva, quando ela se comporta de uma maneira que ele não acha que ela deveria, como ele sente que ela é propriedade, ele a mata. E a mesma coisa vai acontecendo e sendo perpetrada em todos os outros ambientes. Por quê? Por exemplo, quando a gente pensa que o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. Por que isso? Porque as pessoas não sentem que as outras tenham a mesma liberdade que elas e que elas possam se comportar e se expressar do jeito que elas quiserem. Ah, ele é gay, mas ela é lésbica, mas sempre a gente tem um mas. Se a gente tem um mas, significa que não há uma aceitação completa daquela maneira com que a pessoa esteja se expressando. Eu acho que é extremamente importante a gente pontuar sobre como essas relações familiares, sobre como essas relações escolares vão fazendo com que as pessoas se sintam bem ou se sintam mal por não terem ou por terem os seus direitos respeitados. Se eu sou um menino e eu gosto de cozinhar, é muito comum haver alguma história de algum pai que fala assim, menino não vai para a cozinha. Ou se eu sou uma menina e eu gosto de jogar futebol, tem muito pai ou muita mãe que vai falar, não, menina não joga futebol. Onde é que está escrito isso? Não há um respeito pela subjetividade? Essa é a grande questão que eu entendo que a psicologia traz e que nós, enquanto psicólogos, precisamos sempre trabalhar e reforçar no sentido de demonstrar, calma, existe uma subjetividade, essa subjetividade respeita
si própria. Ah, mas não é dentro da família? É óbvio que é dentro da família, mas a família, que cabe também a gente lembrar, que pode ter qualquer tipo de composição, seja um pai e uma mãe, 2 pais, 2 mães, um avô, uma avó, irmãos juntos, pessoas adotadas, independentemente de qualquer forma, a gente está falando de um núcleo familiar que precisa ser capaz de oferecer afeto, precisa ser capaz de oferecer amor, precisa ser capaz de oferecer suporte emocional. E esse suporte emocional consiste, inclusive, no respeito à subjetividade. Um outro ponto importante é o lugar que a educação está sendo colocada nesses últimos dias. É como se a escola fosse responsável por uma doutrinação de gênero. Como é que você vê isso, Orney? Em primeiro lugar, é a gente pensar que a escola é o lugar de discussão. Nós precisamos e devemos falar na escola a respeito do que existe no mundo. É óbvio que respeitando a capacidade das crianças de acordo com a idade delas, mas a gente não pode esconder as coisas. E isso é o que é muito complicado. Na realidade, quando se fala de uma doutrinação ideológica, eu compreendo que o que está havendo é realmente uma tentativa de doutrinação ideológica por parte destes críticos da escola. Porque a escola, na realidade, por ser este lugar de discussão, ela precisa oferecer aos alunos elementos para que eles consigam compreender o que acontece no mundo. Se eu tradicionalmente ensino somente algo como o certo, isso de fato fica complicado, porque o que não é certo? Qual é a verdade? E às vezes o conservadorismo, o tradicionalismo acaba entendendo que algumas coisas só podem chegar até um determinado ponto quando a escola vai definir para o aluno o que é certo e o que é errado. A escola precisa cumprir o seu papel de promotora das subjetividades, de promotora dos direitos humanos, de promotora de coisas que sejam positivas para os sujeitos e não uma promotora de opressão. No momento em que se fala de uma ideologia, e aí a gente está falando de algo que está na ideia, precisamos ficar atentos para qual seja realmente a ideologia. Será que a ideologia é o que está acontecendo dentro da escola ou será que a ideologia é o que está querendo ser implantado? Um outro ponto que chama muito a minha atenção, né, que me causa muito mal-estar, é quando se diz que não se deve falar de sexualidade para criança, ou pelo menos sobre gêneros, né? Vamos deixar para falar isso nas academias? Como assim? Né? Como esperar que o sujeito passe 18 anos da sua vida acreditando, né, que só existe homem e mulher, que são essas as relações que são ditas normais, e depois nós vamos trabalhar desconstruindo isso, ampliando essa ideia? Então isso traz toda uma contramão, né? Até dessa lógica mesmo de trabalhar junto com documentos que são tão importantes, junto com produções aí que o Brasil vem desenvolvendo. Então a gente vai ter aí cada estado trazendo mesmo os seus documentos que vão nortear, né, espaços dentro da escola para as discussões de gênero e sexualidade, né? Então a gente precisa ter muita atenção e ter um olhar muito crítico com relação a esse ponto. Todas essas questões de identidade, de expressão e de desejo que não cabem dentro daquela caixinha que disseram que é a correta, acaba sendo motivo de chacota, acaba sendo motivo de sofrimento, de se impingir sofrimento a alguém ou de essas pessoas normalmente sofrerem. Nós dois, como especialistas em psicologia escolar, sabemos das consequências terríveis que pode haver para crianças, para adolescentes e para adultos de uma maneira geral, em função das questões que acontecem na escola. Então, menina veste rosa e menino veste azul, isso é o suficiente para esclarecer mesmo as diferenças de gênero? Quais seriam, de fato, né, as consequências mais nefastas, né, da gente alimentar e permitir mesmo que essa fala tenha eco, né? As consequências são completamente deletérias. No momento em que eu penso que a criança, principalmente por estar em processo de desenvolvimento, por estar em processo de formação, não pode fazer as suas escolhas a partir daquilo que é colocado para ela como certo e errado,
de uma maneira incorreta, a gente pode ter efeitos muito complicados como nós recebemos em nossos consultórios. Em si, a cor não quer dizer nada. No entanto, os efeitos que isso traz é que são muito complicados e a longo prazo. Acho que a psicologia está num lugar de extrema importância para conseguir ajudar as pessoas a lidar com essas diferenças que são culturais, que são sociais, mas que são individuais e que precisam ter essa parte levada em consideração também. Quero agradecer você, a sua participação aqui no canal, muito importante, as suas colocações, levar aí as pessoas pontos que são relevantes mesmo para poder pensar e cada um de nós tá aí construindo e desconstruindo mesmo os seus conhecimentos. Essa é a ideia, esse é o compromisso mesmo ético da psicologia. Agradecemos a participação de você aqui no canal Psicologia com Mônica. Se ainda não está inscrito, se inscreva, deixe aqui seu like, seus comentários, suas sugestões de temas. Até o próximo vídeo, um abraço. Nós selecionamos algumas perguntas comuns entre as pessoas que mandaram no Instagram da Mônica e nós vamos fazer esse bate-papo aqui hoje.